Boa noite a todos. Sexta-feira e ontem eu estava ali atrás, morrendo de curiosidade do que estava acontecendo aqui. E hoje eu assisti, eu acho que eu não volto mais para a salinha, vou assistir sempre aqui para perceber o louvor, conhecer as histórias. Que atmosfera maravilhosa, gente. Louvado seja Deus. Você teve um bom domingo? Sim? Falou com a mãe? Deu um beijo nela? Alguns deram, tem gente fazendo assim, eu entendo que a mamãe está longe, é isso? Tá bom. Dentre alguns presentes que essa semana representa na minha vida, um deles é o fato de eu ter a minha família perto de mim. Eu moro a 2.954 quilômetros dos meus pais. Mas hoje eles estão aqui. Eles saíram cedo e vieram me visitar. Por favor, pastor Jairo e Cris. Oh, coisa linda. Pude dar um abraço na minha mãe no Dia das Mães, né? Que coisa boa. E veja, gente, a nossa vida é feita de vários capítulos. Alguns previsíveis, outros bem inesperados. Na terça-feira passada, a minha mãe perdeu a mãe dela. Na terça-feira de manhã. E, logicamente, um aperto no coração e a dúvida se eu ia para Recife ou se esperava, enfim, já que eu viria para cá. E que bom que deu certo, para eu poder dar um abraço na minha mãe, para a gente passar uns dias juntos, junto com o pai também. Isso é carinho de Deus na vida da gente, né? Eu louvo ao Senhor por isso. Por estar aqui, logicamente eu não estou com a mulher da minha vida, né? Nesse dia que, coincidentemente, além de ser dia das mães, é o dia do aniversário dela. Então eu queria mostrar para vocês aqui a Sabrina, né? Nós nos conhecemos no NASP, ela é catarinense, temos 2 filhos. Depois eu vou mostrar, eu acho que na quarta-feira, a foto deles, enfim, que eu vou contar umas histórias. Mas eu queria aqui falar para ela o quanto que eu gostaria de estar por lá. Né? Tá muito bom aqui, mas seria tão bom dar um pulo lá para dar um abraço, passar um pouquinho do dia e depois voltar. Não é possível. Mas sábado à noite a gente se encontra, tá bom? Beijo, meu amor. E se eu tiver alguma dificuldade com ela, eu vou talvez ligar para o pastor Kenio para ele conversar com ela, assim. Então, sabe, né? Sabe, porque na época do Arautos do Rei, também em outras circunstâncias do ministério, eu perdi oportunidades e datas e ocasiões, e a gente procura evitar que isso se repita, não é verdade? Mas o Senhor ele vai completando e preenchendo aquilo que falta, e a gente se alegra em saber que eles estão cuidados lá, que daqui a pouco a gente se encontra, e aqui a gente se encontra também com a nossa família e está tudo certo. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu gosto demais e é muito difícil fazer uma semana de oração sem passar por ele, que é o tema da graça de Deus. A graça é um assunto inesgotável, porque ela tem que ver com o amor de Deus, com o caráter de Deus. Mas às vezes, quando eu me deparo no espelho e tenho algumas dúvidas, eu preciso recorrer a alguns episódios bíblicos, porque através dessas situações eu entendo um pouco da dinâmica humana, porque nós temos alguns padrões, nós temos algumas reações muito previsíveis até, mesmo que sejamos diferentes, de culturas diferentes, a gente costuma reagir de maneira mais ou menos parecida em algumas situações. Mas ao mesmo tempo em que a gente vai se enxergando dentro desse contexto, através dessas histórias e das reações desses personagens, nos identificando com eles, a gente também vai pescando características de Deus e quais são os padrões que Deus adota para interagir com o ser humano, que não sabe usar bem a sua liberdade, que toma decisões ruins, que insiste em se afastar de Deus. Então, por detrás de cada história também existe um Deus que às vezes de maneira implícita está se movendo para se revelar, para se conectar, para resgatar, para salvar. E é nessa direção que eu gostaria de conduzir a mensagem dessa noite. Se você puder pegar a sua Bíblia então, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do 1º verso.
Enquanto você abre apenas alguns comentários, na sexta-feira, ao falar sobre os samaritanos, eu mencionei sobre a realidade do reino dividido, né? As circunstâncias ali do povo de Deus, quando após o período de Salomão, esse reino se divide, e aí tem o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte é invadido pela Síria por volta do ano 722 e se dissipa, deixa de existir como nação organizada, autônoma. E o reino do sul, ele continua por mais um tempo, até que Babilônia invade, a gente conhece bem a história. No reino do norte, você encontra uma característica: todos os reis do norte, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E talvez por isso o declínio da nação do norte foi um pouco mais rápido. No reino do sul, você ainda encontra alguns bons reis aqui e ali. Por exemplo, Asa, que reinou por 41 anos. Josafá, que é o filho de Asa, por 25 anos. Josias, 31 anos. Ezequias, 29 anos. E precisamente Ezequias é o pai do personagem da mensagem dessa noite. Eu gostaria de ler com você os primeiros 5 versos desse capítulo. Vamos juntos? A palavra do Senhor diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, até aqui. Eu estou diante do pior personagem, talvez do Antigo Testamento, alguns consideram talvez o pior personagem de toda a Bíblia. Eu vou tentar explicar para você de maneira resumida o porquê que algumas pessoas entendem dessa forma. Esse rei chamado Manassés começou muito cedo, né? A gente tem que reconhecer isso. Com certeza ele teve ajuda até certa idade, depois começou a tomar as decisões. Ele teve um bom pai, como eu mencionei para vocês, Ezequias, um bom pai. Ele não era perfeito, Ezequias comete erros. Aliás, todos eles escorregam aqui e ali, é normal. Mas a tendência das escolhas, da inclinação de Ezequias, era sempre fazer o melhor, tentando acertar. Ele errava, mas tentando acertar. Então, esse menino, ele cresce com uma boa referência paterna. Ele teve uma boa, educação, minimamente assim, para entender qual era a vontade de Deus. Interessante que a sua mãe, ela é mencionada aqui, Efizibá, certo? E existe no comentário adventista, deixa eu ver se eu localizo aqui a página certinho para citar para você, talvez depois eu mencione, mas há uma possibilidade de que essa Efizibá, ela tivesse um certo parentesco com o profeta Isaías. Talvez ela seria filha de Isaías, do profeta de Deus. Você sabe que Isaías, ele é considerado o príncipe dos profetas porque o seu livro é extraordinário, muito completo do ponto de vista teológico. Dizem que se todo o Antigo Testamento fosse perdido e o livro de Isaías restasse, seria um bom resumo de tudo aquilo que o Evangelho se propõe a apresentar para o ser humano. Então, Isaías, ele foi contemporâneo desse rei, e possivelmente até parente dele, não podemos ter certeza absoluta, mas existe uma tradição antiga que indica essa realidade. No verso 2 diz que ele fez o que era mal. E uma pergunta que os estudiosos fazem quando estudam essa história é: por que o pior de todos foi precisamente aquele que ficou mais tempo no poder? Porque se você analisar bem, os reis de Israel, tanto do reino do norte quanto no reino do sul, Judá, você não encontra nenhum que ficou tanto tempo no poder quanto o rei Manassés. E aqui a gente tem uma lista de coisas que esse homem fez. A Bíblia vai dizer que ele trouxe a idolatria,
que Deus tanto abominava em relação à prática, né, da idolatria nas nações circunvizinhas. Ele trouxe essas práticas para dentro da nação. Esse homem, ele começou a profanar o templo de Deus, porque ele trouxe a idolatria para dentro da igreja, do lugar sagrado, onde Deus havia se manifestado no templo de Salomão, por exemplo. Então, ele insistiu em fazer o que era mal ao Senhor, e por 2 vezes, pelo menos, o texto revela mais adiante, isso ele fez para provocar a ira de Deus, a reação de Deus ao pecado. Além de praticar idolatria, ele chegou ao extremo de sacrificar seu filho. É pelo menos isso que está dito no verso 6, observe. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira do Senhor. A impressão que eu tenho é que com o passar do tempo, a gente vai se acostumando tanto com notícias ruins, que a nossa mente vai ficando meio que anestesiada, e algumas coisas nem nos chocam mais. Se você entra nas redes sociais, você encontra muita coisa ruim ali o tempo todo. Mas eu garanto a você que se aqui na nossa região surgisse uma notícia de que um pai pegou seu filho de colo, de peito, e matou essa criança num ritual religioso, eu garanto a você que isso seria notícia nacional, sim ou não? Seguramente. Uma criança que cai de um prédio é notícia nacional. Uma criança que é arrastada por um carro no Rio de Janeiro é notícia no Brasil inteiro. Agora imagine que essa pessoa é o presidente da República, ou a autoridade maior daquela nação. A pessoa que deveria conduzir aquela gente para perto de Deus. Alguém que recebeu orientação, alguém que tinha instrução, alguém que tinha uma boa referência. Imagine essa pessoa praticando esse tipo de atrocidade. O que uma pessoa assim mereceria? Que tipo de pena, se você tivesse autoridade para impor, você daria para uma pessoa assim? E enquanto eu pergunto isso para você, eu queria contar uma outra situação aqui, hipotética. É uma situação imaginária, não é uma coisa real. É só para você pensar comigo um pouco a respeito disso. Imagine um casal que pega o seu filho, de 3 anos de idade, e vai para um parque. Lá em Curitiba, nós temos muitos parques, é uma cidade conhecida pelos parques. Nós temos mais de 50 parques na cidade. Imagine que você pega, então, o seu filho, eu sei que tem vários pais aqui, mães, né? Imagina uma criança de 3 anos de idade, dizem que uma criança nessa idade, ela é como uma esponja, ela absorve tudo. Talvez em nenhuma fase da vida o ser humano aprenda tanta coisa, quanto nessa primeira infância, né? Então, o pai e a mãe pegam aquela criança, chega no parque ali, quem sabe num sábado, para apresentar a natureza, para falar de Deus, para mostrar a formiga, o pássaro, para ter um dia diferente. Eles levam uma comida ali para fazer um piquenique, deixam lá no carro por enquanto brincam, e aí tem outras crianças, e daqui a pouco esse menino começa a brincar com outras crianças, e aí vocês até começam a conversar ali, né, com outras famílias que estão por ali com seus filhos também. Imagine-se nessa cena, assim, tente se colocar nesse lugar. Aí vai dando a hora do almoço. Vocês se ausentam um pouquinho, seu filho está ali tranquilo, brincando com as crianças, e aí a coisa de 30, 40 metros, não mais que isso, o carro está estacionado, aí imagine ali um casal abrindo a porta e pegando a cesta com lanche para o almoço. Eles se distraem por coisa de alguns segundos, talvez não 1 minuto, nessa tarefa. E quando voltam, eles percebem que o filho não está exatamente onde eles tinham deixado. E aí, de repente, começam a olhar, passar o olho assim, num raio de 20 metros, 30 metros, para localizar a criança. Depois de 20 segundos sem encontrar essa criança, como você acha que o pai e a mãe estão? 20 segundos, certo? Onde foi parar? O pai já olha para a água, onde tem um lago ali, já olha para a água. A mãe já olha para a rua, onde o carro estava estacionado. O menino não pode ter ido para a água nem para a rua. E cada um vai para um canto, mas não encontra o garoto.
E então eles voltam. Você encontrou? Não, não encontrei. Agora o desespero começa a bater, sim ou não? E aí eles começam a procurar, olhar e perguntar para os pais: você não viu? Meu filho estava aqui agora, não tem 2 minutos. E ninguém sabe. Não, mas ele não está com vocês? Não está. E aí já começa a ter um movimento, porque as famílias começam a se levantar e começam a se espalhar ali no parque, no raio próximo, na tentativa de achar aquele menino. Só que o menino não aparece. Depois de 15 minutos, caos completo. Tudo para. A mãe já está desesperada. E agora o segurança do parque, ele é chamado, e os guardas, enfim, para tentar localizar aquele menino. 1 hora. Agora, o grupo da família já sabe. Todo mundo foi acionado, porque vai que fosse uma brincadeira de algum amigo, né? Porque tem amigo que faz essas brincadeiras às vezes. Mas não há notícia. Você consegue imaginar esse casal voltando para casa no fim do dia? Difícil. Comer? Eles voltam para casa. Para dormir tem que tomar remédios. Ambos ligam para os chefes porque não tem condição de trabalhar no dia seguinte. Explicam a situação e, logicamente, são entendidos. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada. Até que o telefone toca e é o delegado responsável pelas investigações do desaparecimento. E do outro lado ele diz assim: eu tenho notícias, podem vir. Se a notícia fosse boa, ele já diria de cara. Do jeito que eles estão, entram no carro e vão para a delegacia esperando o pior. E quando eles chegam na delegacia, parece que todo mundo das mesas da delegacia sabem do que se trata. E na medida que eles entram no espaço, eles meio que vão se afastando, diminuindo o barulho, as conversas, até que o casal senta na mesa do delegado, que diz: eu não tenho uma maneira simples de dizer isso, então eu vou direto ao ponto. O filho de vocês foi assassinado. Nós estávamos investigando outras ocorrências e descobrimos um indivíduo que confessou, e pela descrição nós entendemos que se trata do seu filho. Agora imagine que esse delegado olha para o casal e diz assim: eu sou a lei aqui, tudo que acontece dentro desse ambiente é responsabilidade minha. E eu quero dizer que esse homem está algemado atrás daquela porta. E ele aponta para uma porta lateral, onde tem uma sala e uma mesa atrás da qual está esse indivíduo sentado. E ele diz assim: eu me responsabilizo pelo que vocês fizerem com ele. Responsabilidade minha. Fiquem à vontade. O que esse casal faria? Daqui a pouco eu finalizo essa história. Queridos, a palavra de Deus diz que em relação a Manassés, Deus falou. É o que diz no verso 10. Observe no verso 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas. Mas aparentemente não funcionou. Eles não deram ouvidos, nem Manassés, nem o povo deu ouvidos a intenção de Deus em falar. E aqui vem a primeira coisa que eu queria destacar para você. Eu não sei o que você faria com alguém assim, mas a Bíblia ela vai indicar o que Deus faz com alguém assim. E a primeira coisa que Deus faz com pessoas assim é falar. Falar. E alguém pode perguntar assim: pastor, mas como é que Deus fala, né? Você já ouviu Deus falando? Essa semana eu vou contar pelo menos uma história onde claramente eu ouvi Deus falando. Claramente. Você não pode acreditar, não precisa acreditar, tudo certo. Eu creio que Deus falou. Mas Deus fala. E fala de várias maneiras. Eu já ouvi Deus falando a mim muitas vezes por meio de música, por exemplo.
Numa época em que eu não queria mais frequentar a igreja, na minha adolescência, quando eu só ia para a igreja porque eu era o filho do pastor, e eu não tinha autonomia para decidir se ia ou não. Era inconcebível não ir. Então eu ia porque eu tinha que ir, não tinha opção. Meus pais diziam para eu fazer ali a lição da escola sabatina, e eu deixava a lição de lado, no quarto, e quando perguntavam, você estudou? Eu falei, estudei, beleza. Mesmo estando longe de Deus naquele período, olhando em retrospectiva, hoje eu entendo que Deus me manteve ligado ao plano dele por meio de canções, porque, embora eu não lesse Bíblia mais, nem lição de escola sabatina, eu não parava de ouvir música. E era música boa, música edificante, música que me lembrava o plano de Deus, que fortalecia a minha identidade, por mais que ela fosse fragmentada naquele momento, Deus falava comigo por meio de música, e a música me salvou naquele momento. Mas Deus fala também por meio, por exemplo, vamos lá, de sonhos, fala ou não fala? Você já ouviu histórias aqui, eu sei que tem história aqui, de gente que se encontrou com Deus por meio de sonhos. Eu tenho um cunhado, uma cunhada, eles eram missionários no Egito. E logo depois que eles foram para o Egito, a primeira ocasião em que eles voltaram para o Brasil, eles me contaram a história de um muçulmano que chegou no internato lá do Cairo para dizer assim, vem cá, eu quero estudar a Bíblia. E aí quando eles entenderam que se tratava de um muçulmano, mas por que você quer estudar a Bíblia? Não, porque eu sonhei, e a luz que eu vi no sonho falou, vai naquele lugar e pede para estudar a Bíblia. Então eu vim estudar a Bíblia. Se eu chegar para você hoje e disser assim, eu tive um sonho ontem, você vai dar 2 passinhos para trás, não? Sim ou não? Fala assim, será? Tudo bem, sonhou, mas isso é de Deus mesmo ou não é? A gente fica desconfiado disso. Para um muçulmano, não, ele leva muito a sério isso. Tanto é que em alguns lugares do mundo existem projetos em que o pessoal pega, por exemplo, um cartãozinho com QR Code, e aí é mais ou menos assim, se você teve um sonho com uma luz, com um ser glorioso, entre em contato com a gente. E como isso não pode ser distribuído, esse pessoal vai andando e vai soltando no chão. Entendeu? Aí a pessoa pega... Veja, a ocorrência de sonhos no Oriente Médio e em outros lugares do mundo é muito maior, porque é a maneira através da qual Deus ele vai alcançando pessoas. Ele deu sonho para Nabucodonosor, ele deu sonho para Faraó, gente que não era cristã, gente que não acreditava em Deus, porque ele não pode fazer isso com pessoas budistas, hinduístas, muçulmanas e assim por diante. Todos são filhos dele. Deus continua agindo, Deus continua falando. Então ele fala por meio de sonhos, ele fala por meio de canções, através de uma postagem na internet, ele fala por meio de uma pregação gravada, ele fala por meio de pessoas, ele fala por meio de crianças. E eu lembro uma vez que o pastor Fernando contou uma história que me impactou profundamente, a respeito de um casal cujo filho estava no banco de trás enquanto eles iam levá-lo para a escola, e a criança se lembrou no meio do trajeto, disse, pai, mãe, eu sonhei com o céu. Sério, filho, sonhei. Eu sonhei com a volta de Jesus, era tão bonito, mãe, era tão colorido, e tinha anjo para todo lado, e ele foi descrevendo, empolgado, e os pais encantados ali no banco da frente, ouvindo aquela história. Mas daqui a pouco, pai, mãe, eu comecei a subir, comecei a voar, e o anjo foi do meu lado, e quando eu cheguei lá em cima, eu acho que era Jesus que estava ali perto, mas quando eu olhei em volta, eu percebi que eu estava sozinho. Aí eu falei para o anjo, não me leva ainda, eu tenho que pegar o papai e a mamãe lá embaixo. Eu tenho que pegar papai e mamãe lá embaixo. Qual é o entendimento? Qual é o resultado para papai e mamãe? Hein? Talvez o filho não estava enxergando na vida do papai e da mamãe conduta, escolha, comportamento de quem está preparado para subir, sim ou não? Eu garanto a você que aquele recado aleatório teve muito mais impacto para aqueles dois do que um sermão que talvez o pastor Bulhões estivesse pregando. O que é isso? É Deus falando. Deus. Gente, Deus fala o tempo inteiro, de várias maneiras. O problema é que a nossa frequência muitas vezes, não capta. A gente está muito distraído. Deus está fazendo coisas e a gente não percebe.
Veja, apesar de Deus ter falado para Manassés, observe o que está escrito no verso 16. Segundo Reis, capítulo 21, verso 16, diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Ok, esse é o resumo, é o final da história dele aqui nesse capítulo. Então Manassés, ele não matou apenas o seu filho, mas ele matou muita gente, a Bíblia diz inocente, e numa linguagem metafórica, até o ponto de encher Jerusalém de um a outro extremo. É como se uma pessoa que decidisse ser fiel ao Deus de Israel, por se posicionar dessa maneira, fosse sentenciada à morte por um rei que queria ir na contramão desses princípios, desses valores, dessa orientação. E segundo um livro antigo, pseudepígrafo, chamado Ascensão de Isaías, esse rei, ele executou o profeta Isaías, mandando serrá-lo ao meio. Deus falou no tempo de Manassés por meio dos profetas, mas Manassés não deu ouvidos, ok? Quando a gente continua lendo aqui, por exemplo, no verso 17 diz: quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez e a seu pecado com o que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa. No jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou no seu lugar. Ponto final. A história de Manassés, no capítulo 21 de 2 Reis, termina aqui. Mas para terminar essa mensagem, eu gostaria de convidar você a ir a um outro capítulo, que conta a mesma história, só que com algumas pequenas diferenças. 2 Crônicas, capítulo 33. Por favor, 2 livros adiante. Quando você abre o livro de 2 Crônicas nesse capítulo, você percebe uma semelhança muito estreita entre o capítulo 21 de 2 Reis e o capítulo 33 de 2 Crônicas. Isso vai acontecer na Bíblia, por exemplo, ali no Salmo 14 e no Salmo 53, onde diz assim: diz o tolo no seu coração, não a Deus. Depois você olha, Salmo 14 e Salmo 53, eles são muito parecidos, muito parecidos. E aqui parece que acontece a mesma coisa. Veja, vamos recapitular. Verso 1, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e assim por diante. Edificou altares na casa do Senhor. Você percebe? É a mesma sequência. Aí quando a gente chega no verso 6, aparece a primeira diferença. Diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Percebeu a diferença? No verso 6 lá do outro capítulo diz: queimou seu filho. Aqui está no plural. O que sugere que isso poderia ser uma prática recorrente. Possivelmente Manassés tinha muitas mulheres no seu harém, e ele costumava matar seus filhos em sacrifício a esse deus pagão chamado Moloque. Dizem que havia um templo específico para a adoração desse deus na parte sul ali de Jerusalém, mais a leste, onde as pessoas levavam suas crianças a essa estátua de pedra e com fogo em volta, ela ficava incandescente, e era ali que o sacrifício humano era praticado. A pior religião da terra. A contramão absoluta do plano de Deus. E se você vai analisando a sequência, a narrativa ela é muito parecida. Por exemplo, verso 10. Falou o Senhor a Manassés, e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Quando Deus fala, queridos, e o ser humano não ouve, não é a preferência de Deus fazer isso, mas às vezes Ele permite que algo aconteça para fazer essa pessoa pensar, reconsiderar, reavaliar suas decisões.
E é o que vai acontecer no verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Veja. Amarraram-no com ganchos. Bom, a Síria, você sabe, um povo muito conhecido pela violência, e mais do que causar dor e destruição, eles costumavam humilhar as autoridades dos povos conquistados. Tudo indica que Manassés ele teve um anzol atravessando o seu nariz. Quando fala prenderam com ganchos, esse é o sentido. E ele não foi trazido de maneira delicada do seu trono até Babilônia. Ele foi sendo arrastado. Alguns dizem que a distância era aproximadamente 1000 quilômetros, de um ponto a outro. Quando eu vejo essa cena, eu posso dizer para você o que eu sinto? Quando eu leio isso aqui, eu começo a ficar até aliviado. Falo assim, opa, agora, finalmente, a história está fazendo algum sentido. Deus está se manifestando, porque esse homem, sabe lá por quantos anos, matou gente inocente, matou o profeta Isaías, fez o que era contrário à vontade de Deus, e quando um líder cai, ele arrasta muita gente, então ele não apenas errou para colher as próprias consequências, mas ele afastou uma nação inteira do plano original de Deus. Isso não pode ficar impune, alguma coisa tem que acontecer com ele. Quando eu leio o verso 11, eu começo a ficar mais tranquilo, finalmente, Deus está se manifestando. A sorte de Manassés, gente, é que eu não sou Deus. Porque se eu fosse, era daí para pior. Manassés ele está longe de Jerusalém, humilhado, longe do trono, sem nenhuma autoridade. Ele está numa cela de Babilônia, como troféu da conquista de um povo pagão. O que ele vai fazer nesse momento que ele está na pior? O que muitas vezes a gente faz quando a gente está em situações assim. Eu me identifico com isso aqui, porque a Bíblia diz no verso 12, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Ele fez uma oração. Aí nesse ponto eu de novo assim, me surpreendo. Falei assim, agora? Agora é muito fácil, não é verdade? Agora que você está sem a sua autoridade, longe do seu país, sabendo que talvez nunca mais vai voltar para Jerusalém, nunca mais vai encontrar a sua família, agora que você está aí ferido, com orgulho, né, no chão, agora você vai orar. Eu imagino Deus ouvindo isso, sim ou não? Deus ele está lá, eu falei, mandei profeta durante anos e anos, talvez décadas. É agora que você está na prisão, você vai orar? É isso mesmo que eu estou vendo? E aí o que me surpreende é a reação do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer no verso 13, na sequência, fez-lhe oração, e Deus se tornou o que na sua versão aí? Favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para onde? Para Jerusalém, ao seu trono, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é décadas e décadas cometendo atrocidades, anos e anos fazendo o que desagradava a Deus para provocar a ira do Senhor. Aí no momento que o juízo começa a cobrar o seu preço, né, o resultado dessa colheita maldita, dessa semeadura ruim, esse homem ora e a Bíblia diz que Deus se torna favorável para com ele. Do ponto de vista humano, isso não é justo, sim ou não? Imagine uma mãe de um desses fiéis que foram executados por Manassés em Jerusalém. Qual a opinião dessa mãe ao ver esse homem voltando de Babilônia para o seu trono, porque Deus restabeleceu o trono dele? Você consegue imaginar o sentimento dessa mãe diante da volta desse rei? Então, do ponto de vista humano, isso não faz muito sentido.
Mas, queridos, a lógica divina e o ambiente no qual a graça se manifesta não tem que ver com a lógica humana. Não tem que ver com a lógica humana. E aqui eu preciso voltar para aquela outra história que eu contei para vocês, para trazer uma ideia sobre a graça. Está lá o casal diante da porta, e eles têm uma decisão a tomar, e liberdade para fazer o que quiserem sem colher nenhuma consequência por isso. Eles entram naquela sala e se deparam com um homem que eles nunca viram na vida. Semblante sereno, algemado atrás da mesa. Mas ele é um monstro. O que aquele casal poderia fazer? Eu pensei em pelo menos 3 possibilidades. Eu não sei se você teria uma quarta, uma quinta. A primeira coisa que eu penso, eles poderiam entrar lá e matar o indivíduo. Essa é uma possibilidade, sim ou não? O que eles estariam fazendo aqui? Algo muito parecido com aquela ideia do código Hammurabi, né? Do olho por olho, dente por dente. Se você furou o olho do seu amigo, é justo que alguém fure o seu olho. Se você arrancou o dente de alguém, é justo que um dente seu seja tirado. Pegou R$50 de uma pessoa, é justo que você perca R$50. Matou alguém, é justo que você morra. Olho por olho, dente por dente. É um conceito de reciprocidade que alguém poderia chamar de justiça. É justiça. Segunda possibilidade. Esse casal poderia chegar diante daquele homem e dizer assim: eu não sei por que você fez isso com o nosso filho. Eu acho que nós nunca fizemos mal contra você, muito menos ele. Você destruiu a nossa vida. Nós não sabemos se vamos nos reerguer dessa tragédia que você provocou. Mas não faça isso com ninguém, nunca mais. Nunca mais. Que nenhuma outra família sinta o que nós estamos sentindo por conta das suas escolhas e atitudes. E esse casal poderia voltar para o delegado, retirar a queixa e pedir a liberdade. Bem improvável, né? Mas alguém poderia chamar isso de perdão. Sim ou não? Perdão. Mas tem uma terceira possibilidade. Eles poderiam falar tudo isso do perdão aí para o rapaz. E ao voltarem a conversar com o delegado, pedindo que ele o soltasse, eles poderiam acrescentar mais uma informação. Eles poderiam dizer para aquele delegado: nós também queremos que ele entre no nosso carro, porque nós queremos levá-lo para a nossa casa. Nós queremos que ele ocupe o quarto que o nosso filho ocupava. Nós queremos que ele nos chame de pai, de mãe, e nós queremos chamá-lo de filho. Sabe qual é o nome disso? Graça. A palavra do Senhor declara no prólogo de João, no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você não estava no Calvário, você não bateu o martelo, você não pregou Jesus na cruz, mas como membros da família humana, nós somos meio que corresponsáveis por aquilo que aconteceu. Então, João fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, pelo contrário, fizeram isso. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. O Pai entregou o Filho. Nós matamos o Filho de Deus. Em resposta, o que Ele quer? Ele quer que a gente vá para a sua casa, para que nós possamos habitar com Ele na condição de filhos. Sabe o que me chama a atenção na história de Manassés? E aqui eu queria fazer uma aplicação bem particular. E eu não sei como é a sua vida, o que você fez, qual foi o pior capítulo da sua história até aqui, qual foi a pior decisão que você já tomou. Não tenho interesse em saber. Mas eu suspeito que, por mais que a gente esteja em bastante gente aqui, não tem ninguém aqui nessa igreja, e nem na transmissão, e nem no coral, enfim, ninguém aqui,
que tenha feito, vamos lá, metade do que Manassés fez. Eu diria 1/3 do que Manassés fez. E se Deus pôde perdoar esse homem, se Deus pôde restaurar a vida desse indivíduo, porque o Deus de Manassés não é apenas aquele Deus da segunda chance, né, de uma música antiga que a gente ouvia, o Deus da segunda chance, não. O Deus de Manassés não é o Deus apenas da segunda chance. É o Deus das inúmeras oportunidades. A vida dele é prova disso. E não é apenas o Deus que perdoa, mas o Deus que restaura, reconstrói. Se Deus pôde fazer isso com Manassés, por que será que você acha que Deus não pode perdoar você? Me diz, tem sentido pensar assim? Se Deus perdoou Manassés, por que Deus não pode perdoar você? Resetar sua história, te oferecer uma nova chance. Não importa o que fizeram no passado, não importa onde as tuas escolhas te conduziram, não interessa. A história de Manassés está na Bíblia, no meu entendimento, para mostrar essa radicalidade da graça, esse extremo do amor de Deus, que alcança até o pior dos piores. Então, se Deus pôde resgatar esse homem da lama do pecado e das escolhas ruins, um homem que consultava os mortos, adivinhava pelas nuvens, que foi muito além do que Saul foi quando foi rejeitado por Deus. Se Deus pôde tirar esse homem desse lugar e devolver o trono para ele, Ele pode consertar a sua vida. Ele pode reescrever a sua história. Ele pode te levar de onde você está, nesse pó, nesse poço onde você se encontra. Ele vai reescrever uma nova história na sua vida. Um dos textos que eu mais aprecio da palavra do Senhor está em Romanos capítulo 8, que diz: nada pode nos separar do amor de Deus. E o Espírito de Deus age mesmo quando a gente está no chão. Só uma citação aqui. Você lembra de Sansão, que nasceu com um propósito tão claro? A Bíblia diz que ele foi se afastando, rompendo pouco a pouco o seu voto com Deus, o nazireado. Ele tocou em cadáver quando pegou aquele leão, matou o leão, depois foi lá pegar o mel onde estava na carcaça do leão. Ele entrava na vinha, ele não deveria ter contato com uvas, mas ele entrava na vinha, está o tempo todo na vinha. Lá no final da história, alguém cortando o cabelo, puxando o cabelo dele, ele não acorda. Eu imagino que ele estava bêbado naquela situação, dormindo, sono pesado. Que sono pesado é esse? Mas a Bíblia diz que ele entra em Gaza para ter uma noite de orgia com uma prostituta. E percebendo que havia uma emboscada, lá pela meia-noite ele se levanta e a Bíblia diz que ele arranca as portas da cidade com ferrolho e tudo. Gente, porta era instrumento de defesa nas grandes cidades da antiguidade. Não era coisa para nenhum, nem dois, nem três, nem 10 arrastarem. Ele pega essa porta e a Bíblia diz que ele leva até a região que dá para Hebron, se eu não me engano, coisa de 40, 50 quilômetros da cidade. Imagina o pessoal de Gaza acordando no outro dia. Alguém viu a porta aí? Alguém viu a porta aí? Cara, foram achar a porta a 40 km. Não era pela fibra muscular de Sansão, era porque o Espírito de Deus tomava aquele homem. E mesmo ele estando em pecado, o Espírito de Deus continuava agindo para o reconectar com o seu propósito. Então, Deus continua agindo. E Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano se cumprirá se tão somente você, nessa noite, disser assim: Senhor, eu nem entendo direito, mas eu recebo isso. Eu preciso disso. Eu preciso. Eu vou cantar uma música com esse coral lindo aqui. Uma música que fala sobre a graça de Deus. Eu gostaria que, enquanto você ouve essa música, que você falasse com o Senhor em silêncio. E existem coisas que a gente só fala para Deus, sabe? A gente pode orar em voz audível, mas tem coisas que nem
sozinhos a gente deve pronunciar. Eu gostaria que você falasse algo para Deus, se você precisa. Talvez eu esteja falando para alguns aqui que não necessitem isso, mas se essa mensagem você entende que foi para você, não perca essa oportunidade, fale para Deus, em silêncio. E diga assim: Senhor, reconstrói a minha vida. Perdoa o meu pecado. Eu quero acertar. Eu quero que o Senhor conduza a minha história. Eu não quero colher os frutos amargos de escolhas ruins. Protege o meu coração, a minha mente, me dá clareza de entendimento para eu saber qual é o próximo passo, qual é a próxima escolha que eu tenho que fazer. Enquanto você ouve essa música, por favor, fale com Deus e se você desejar muito entregar ao Senhor o seu coração nessa noite, eu peço que você fique em pé em algum momento, para que a gente possa, juntamente, em família, na presença de Deus, possamos clamar por essa bênção em nossa vida. Pensei que no meu andar minha força bastaria, mas quando a dor chegou, tão fraco me senti. Olhei quão longe estava da sombra de sua cruz, notei que sem sua força minha luta era em vão. Foi quando vi a sua mão, tomei a decisão de seguir o seu querer, mesmo sem eu entender. Vejo na cruz meu Salvador, sendo a prova do amor. Sei que basta apenas confiar na graça e nada mais. Em sua graça e nada mais. Eu quero ter em meio à dor certeza para crer que em tudo que acontecer, Deus sabe o que é melhor. E mesmo que as lágrimas não parem de cair, o Senhor, o teu consolo é força para mim. E quando ergo meu clamor, respondes com amor. A fé que eu tenho em ti me faz prosseguir. Vejo na cruz meu Salvador, sendo a prova do amor. Sei que basta apenas confiar na graça e nada mais. Em sua graça e nada mais. Não tenho força para vencer. Olho
para Cristo, sua graça me faz vencedor. Vejo na cruz meu Salvador, sendo a prova do amor. Sei que basta apenas confiar na graça e nada mais. Em sua graça e nada mais. Sua graça e nada mais. Em sua graça e nada mais. Querido Deus, aceita a entrega do nosso coração, Senhor, e muito obrigado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito obrigado, porque o Senhor não olha para nós como o homem enxerga. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus abundante em amor, um Deus que não se cansa de buscar os seus filhos. Olha para cada um de nós aqui, Pai, e estende a tua mão e nos ergue como um dia o Senhor fez com esse homem. Nós queremos viver à altura das tuas expectativas, nós queremos ser reconhecidos como teus filhos, representantes teus desse mundo. Pelo andar da história, Senhor, a gente percebe, não é tempo para distrações. Estamos vivendo num momento muito crucial e carecemos, necessitamos desesperadamente da tua ajuda, da tua graça, do teu poder agindo na nossa vida. Então te manifesta, Pai, de uma maneira muito pessoal, na vida de cada aluno, de cada aluna, de cada servidor dessa casa. Nós somos tua família, nós somos teus filhos. Nos entregamos a ti, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus te abençoe.